boa tarde a todos, né? Eu acho que eu já cumprimentei alguns, né? Agradeço ao Alcino aí pelo convite. Eu já tive aqui alguns anos atrás, assim, eu acho que talvez alguns de vocês já devem ter assistido a palestra, só que agora ela é uma palestra ampliada, atualizada, tá? Com a vivência que eu tô tendo na área, tá? Assim, inicialmente eu queria só passar para vocês que como o Alcino falou, eu sou orquidófilo e isso me ajudou muito, porque há 10 anos atrás eu tive um problema que a minha esposa ficou doente, né? E foi eu começar a mexer com orquídea que me ajudou a aguentar a situação na época, né? E até hoje, assim, quando eu tô meio triste, tudo, eu vou lá mexendo as orquídeas e dou uma relaxada, tá certo? Então, eu acho que no meu tempo aqui, eu já vi que tem muita gente aqui que tem muito mais tempo de orquidofilia do que eu, tá? Eu vou tentar trazer aquilo que eu pesquisei, o que eu estudo na universidade. Pode ser que a gente vai discutir alguma coisa que vocês tiverem dúvida, tá? E eu espero passar alguma coisa de novo para vocês. Então, a gente vai falar, eu vou falar de doenças primeiro. A gente vai falar de doenças causadas por vírus, que eu já vi que a gente tem doença causada por vírus aqui, que o pessoal trouxe. Doenças bacterianas, causadas por fungos e homicetos, e manejo, né, dessas doenças. Depois eu vou falar de pragas, a gente vai falar de cochonilhas, pulgões, trips, lagartas, mosca branca, ácaros, lesma, caramujo, outras pragas. E eu vou trazer alguns problemas abióticos que muita gente acha que é doença, e na verdade é alguma coisa do trato cultural, daquilo que você faz no dia a dia, que está afetando, né, a orquídea, que não é doença, tá certo? Bom, então eu vou bem tranquilo, acho que assim, para vocês irem assimilando, né, pode ter algum assunto novo. Às vezes eu sou um pouco técnico por causa da minha profissão, mas eu vou tentar trazer o assunto mais para o lado que vocês possam entender, tá? Bom, então as doenças causadas por vírus, tá? Então o vírus é a menor partícula, tem uma briga aí se ele é vivo ou se ele é morto, e assim a gente não entra nessa discussão. O importante é que a gente saber que ele causa doença, tá? Tanto em planta como na gente, né? A gente teve aí a pandemia, então é isso. Então, no caso de plantas, ele pode ter uma partícula de RNA e uma de DNA, tá? Que é uma sequência genética, tá? Que ele tem lá, e essa sequência é envolta por uma capa proteica, tá? Aqui está um pouquinho técnico, mas é bom para vocês entenderem depois como que se controla vírus nas plantas que a gente tem, tá? E o cuidado para não passar para outras plantas. Então, eles têm formas esféricas, que são essas aqui, e tem formas alongadas, que tem esse formato aqui, tá? E eles podem ter 700 nanômetros de comprimento, tá? Então a gente dificilmente não enxerga vírus, tá? Precisa de um microscópio. Eu trabalho com microscopia eletrônica, então por isso eu consigo essas imagens assim. E eles só podem ser observados então no microscópio eletrônico. Bom, agora vamos começar a entender como que é a distribuição de um vírus na planta. Ele pode ser sistêmico e ele pode ser também localizado, tá? Então vamos ver o que é um vírus sistêmico. Nesse caso, ele vai estar presente em toda a planta, tá? Ou parte da planta de onde ele entrou para cima, na parte que ela cresceu, tá? Então é um vírus que ele entra no sistema vascular, né? Como se fosse o nosso sangue, e ele circula e vai para as partes novas. Ok? Então esse é um vírus sistêmico. E a gente também pode também apresentar sintomas localizados. Normalmente, esses vírus localizados, a gente vai ter um exemplo aqui hoje, ele é um vírus que ele só fica no local onde a praga que transmite esse vírus injeta na planta, tá? Então é um vírus de uma certa forma mais fácil de controle, porque se você tirar aquela parte afetada, ele não translocou para outras partes. Tá? O sistêmico é de controle mais difícil. Bom, então, esse então é transmitido por pragas. Bom, aqui a gente tem um exemplo de sintomas causados por vírus. Um dos sintomas é um mosaico. Tá? O que é um mosaico? É uma alternância de um verde mais escuro com um verde mais claro. Tá? E às vezes amarelo. Então aqui dá pra gente ver, ó.
tem um amarelo, um verdinho clarinho e o verde mais escuro, que é o natural da planta, tá? Desse lado de cá ainda está melhor, ó. Tem um bem clarinho, um verde mais escuro, que é normal, mas também ele pode evoluir para necrose, que são esses sintomas aqui, onde o tecido onde tem a doença morre, tá? As células naqueles locais, elas vão morrer e aí então fica necrosado, que é esse tipo de sintoma aqui. Bom, aqui a gente tem um vírus, e aqui eu vou chamar a atenção de quem fuma, né? Esse aqui é um vírus do tabaco que atacando orquídeas, tá? E aí então começa as informações. Esse vírus pode ser transmitido pelo cigarro, então quem fuma, ele pode vir pelo fumo, tá? E aí você fuma, ele fica no seu dedo, você vai mexer na sua orquídea, você pode estar transmitindo esse vírus, tá? Então essa espécie de vírus, é o vírus do tabaco, tá? Do fumo, que pode afetar a orquídea, tá? Então aqui sintomas dele, tá? Em algumas plantas. Bom, esse aqui é um vírus do tomate chlorotic spot virus, e aqui está no Phalaenopsis, tá? E ele dá essas lesões aqui, ó, amarelas, até elas parecem quase, pode chegar a formar um círculo, tá? E fica amarelo. Então aí outra informação para vocês: não se deve plantar tomate perto de um orquidário, tá? Porque se o tomate tem o vírus, o inseto que está lá transmitindo o tomate pode dar uma picadinha numa orquídea e levar esse vírus para a orquídea, tá certo? Bom, então, aí outro. Esse aqui já é um vírus mesmo da orquídea, tá? É a mancha anelar da orquídea. Esse é o vírus mais comum que tem na orquídea. E agora, olha para vocês verem que ele forma anéisinhos aqui, ó, anéis necróticos. Esse vírus, ele é transmitido por ácaro, tá? E aí que vem a coisa um pouquinho melhor. Ele é um vírus localizado. Ele não é um vírus daquele que é sistêmico, tá? Então ele vai, o ácaro vem, alimenta aqui nessa região, ele tem uma tendência de alimentar em volta de onde ele está ali, ele não caminha muito, ele vai alimentando, dando a voltinha. E aí, esse local, ele injeta toxina e injeta também o vírus. E o tecido vai ficar necrosado naquela área onde o ácaro alimentou, tá certo? Bom, mas o que tem que a gente poderia chamar? É de ruim, porque a gente vai estar com a planta lá afetada e tudo, mas o de bom é que se você tirar essa folha fora, ele não passou para as outras partes, tá? Ele só está nesse local, ele é localizado, tá? Então, e ele pode também ser transmitido por ferramentas. Então, quando a gente podar essa folha, depois vou falar daqui a pouco qual o cuidado que tem que ter para que aquela ferramenta sendo usada em outra planta não vá levar o vírus, tá? Então, esses são sintomas localizados. Bom, aqui o outro vírus no dendróbio, que também é um vírus da mancha anelar, que dá esse sintoma localizado, ó. Então dá essas manchas e bem características do vírus, tá? E aqui a gente tem a plantinha ali, que está aqui no sapatinho, que também tem esse vírus, da mancha anelar. E ele é localizado, ó. Ele dá em locais, e aí todo local que o ácaro alimenta, ele vai transmitindo o vírus. Mas olha aqui que legal, a folha nova não tem o vírus, tá? Por quê? Porque o ácaro ainda não alimentou nela, ainda não deu tempo dele chegar naquela folha. Mas a partir do momento que ele chegar naquela folha, como ele estava alimentando em outra área que tinha, ele vai transmitir o vírus para aquela folha, tá certo? Então, é diferente daquele outro vírus que eu falei que é sistêmico. O sistêmico, se tem uma folha velha aqui, essa aqui já iria nascer com o vírus, tá certo? Então, toda a parte nova que sair, nasce com o vírus. Estão me entendendo assim? Essa é a explicação? Tá. Então, Eduardo, o principal controle no orquidário tem que ser desse ácaro. Isso, controlou o ácaro, vai acabar com tirar as partes que já estavam com o vírus. E cuidar das plantas, das partes novas, tá certo? Protegendo ela para o ácaro não vir alimentar, que se ele alimentar, ela vai dar sintoma também. O ácaro é um inseto? Não, o ácaro não é um inseto. O inseto tem 3 pares de patas.
e o ácaro tem 4 partes. Sabe carrapatinho? Carrapatinho é um ácaro, tá? Se você pegar ele e olhar, que ele é minúsculo, aí você vai ver que tem as 4 patinhas. Daqui a pouco eu acho que eu tenho imagem aqui para mostrar o ácaro. Quando a gente for falar. Aqui um dendróbio, ó, e que também é vírus, tá? Também um vírus transmitido por ácaro. Ele alimentou e deu esses sintomas aqui, ó. Tá? E a parte nova que vier aqui não vai ter sintoma. Só que passando alguns dias ela vai apresentar sintoma porque o ácaro vai movimentar e vai para aquela parte nova. Ele gosta de pegar as folhinhas novas para se alimentar. Bom, então aí vocês viram as principais doenças causadas por vírus. Só recapitulando, o que é bom a gente saber? Se aquele vírus é sistêmico ou se ele é localizado. Se é sistêmico, a gente vai ver agora, tem um controle. Se é localizado, outro controle que a gente pode fazer, tá? E sendo que o localizado é melhor, é mais fácil de cuidar, tá? De controlar. Bom, então, primeira, aquisição de mudas e plantas sadias, não levar vírus para sua área, esse é o primeiro ponto, né? Desinfetar os vasos com detergentes, tá? Aqui vem uma informação importante. Lembra quando eu acho que nos primeiros slides que eu falei do vírus, falei que ele tinha uma capa proteica e essa capa, ela também tem a gordura, ela é graxa, tem gordura junto com ela, tá? O que a gente tem na nossa casa quando está sujo? A cozinha que a gente quer limpar, o que a gente usa? Detergente. Por que detergente? Porque ele dissolve a gordura, tá certo? Então, para controlar vírus, você tem que usar detergente, porque ele vai dissolver a capa proteica do vírus, que na verdade ela não é só proteica, ela também tem graxo, tem material graxo, tem material gordura, tá certo? Então dissolve a capa. Só o DNA dele não causa infecção, ele precisa da capa para causar infecção. Entendido? Então, para vírus é detergente. Porque eu já vi muita gente querendo usar água sanitária. Vocês vão ver que água sanitária é bom para outras coisas. Mas para vírus é detergente. Ele que tem efeito. Tá? Então a gente que tem o hábito de flambar o instrumento cortante, é bom colocar no detergente também. Também, que ele não vai suportar aquele calor todo, tá? Mas se você mergulhar no detergente também vai ajudar no controle do vírus, uma parte que não foi muito bem. O detergente substitui o flambado? Para vírus sim, para vírus sim, mas para fungo talvez. Mas para vírus funciona. Para vírus funciona, tá? Bom, aí cuidar, né, com as ferramentas, desinfectar as ferramentas com detergente, por causa de vírus. Separar a planta doente até a confirmação, né? Se é vírus e se ele é sistêmico. Porque se for sistêmico, gente, a notícia não é boa. Vocês vão ver como que a gente pode controlar se for sistêmico. Aquele que manifesta na flor, que a flor vem com aquela clorose, vamos chamar assim, aquela modificação, ele é o sistêmico ou é o... É o localizado. Os dois? Porque normalmente ele os dois, pode ser os dois. Você tem que olhar se tem ataque de ácaro na folha. Se teve o ataque de ácaro, provavelmente aquele foi um vírus localizado. Porque normalmente a gente faz aqui no orquidário assim, a gente tem aquela suspeita de que é vírus, normalmente isola a planta, espera a confirmação, a gente não manda para o laboratório, espera a confirmação na flor. Isso, se você controlou, assim, descartou a possibilidade de ser ácaro, ou pulgão também pode transmitir, então apareceu, é o sistêmico, tá? E aí a folhinha, as primeiras folhinhas também vão ter sintomas, tá? Professor, Oi? esse detergente pode ser qualquer um? Qualquer um desses da cozinha, qualquer um, que o importante é que ele tenha, que a gente chama, o princípio ativo do detergente é surfactante. Tá? Então ele tem que ter o surfactante, que é aquele agente que atua sobre a gordura, tá? Bom, aí outro separar, né? Agora, se for controle da praga transmissora, que é o que a gente falou, o ácaro, o pulgão, mesmo que seja o sistêmico é bom para não passar para outra planta. Bom, se for o sistêmico, se a planta for valiosa, faz cultura de meristema, é o único jeito, porque foi descoberto que no meristema, que é aquela pontinha lá onde o vírus não chegou ainda, ele leva tempo para chegar ali. A planta tem uma certa defesa, né, do sistema vascular para deixar, para proteger o filho,
tá? Ali a pontinha nova é como se fosse o futuro da planta, então ela tem uma certa proteção, só que em um tempo o vírus vai chegar ali, ele consegue chegar. Tá? Isso aí é o seguinte, isso aí que ele falou é porque o vírus ele não tem cura, tá? O vírus ele não tem cura, não é isso, professor? No caso, se ele for sistêmico. Se ele for sistêmico, isso, né? Isso. Então, se você tem uma planta que é muito valiosa e ela está com vírus, você detectou que ela está com vírus, aí você tem que fazer aquele processo do merisquema para você ver se as plantas novas não vão sair mais não vai com vírus. Correto. Aí se for, vocês entenderam, mas se for aquele localizado, você tira as partes da planta, controla o acre e a parte nova que sair vai sair livre, não vai ter mais, tá? Bom, mais alguma dúvida sobre vírus? O sistêmico seria canela preta. Não, isso aí é fungo. Isso A é gente fungo? vai falar para frente. A Tá? questão a gente tem muita dificuldade de encontrar no mercado, às vezes é um acaricida. Isso. Entendeu? Se a gente utilizar um carrapaticida numa proporção aí, você acha que funciona? A gente pode Tá. usar? Cê não está totalmente fora, mas é porque eu vou falar de praga daqui a pouco e como controlar a praga. Tá certo? Aí você vai ver que tem um que é quase um carrapaticida. Tá? Bom, agora, então aí foi vírus, aquilo que a gente não enxerga de jeito nenhum, só microscópio eletrônico. Agora a gente tem também bactérias que podem causar doenças em orquídeas, tá? E essas bactérias, aqui era de uma orquídea, eu desconfiei que era bactéria, eu tirei um pedacinho da planta, coloquei numa lâmina e aí tá vendo esses pontinhos aqui? Isso aqui é a bactéria, ela tem formato de bastonete, tá? Toda bactéria de planta, ela não é circular, não é uma bolinha, como a gente vê que essas cocos que atacam ser humano e tudo. A de planta é um bastonetezinho, tá? É como se fosse um pedacinho de linguiça, uma salsichinha, tá? Mas ela é bem pequenininha, ó. Então aqui ela tá saindo da planta. E daqui eu isolo no meio de cultura, ó, e vai crescer a bactéria. Então essa aqui é a bactéria no meio de cultura, tá? Bom, aí vem. Então aqui a bactéria, agora eu vou explicar algumas coisas que são importantes para depois fazer o manejo. Ó, a bactéria, ela tem forma de bastonete, tem aproximadamente 2 micrômetros, já é um pouquinho maior que o vírus, né, umas 10 vezes maior que ele, né? E agora ela tem uma característica que é importante, ela tem flagelos. O que são flagelos? São essas partezinhas aqui, ó, atrás, ó, e que faz ela nadar, tá? Então aquilo ali faz ela nadar, tá? Pode perguntar. Não, tá. Então, ó, aqui tem os formatos de bastonetes, aqui algumas bactérias coloridinhas que a gente colore para ver. E normalmente a bactéria entra por estômago, tá? Entra por hidatódios. Então, às vezes, hidatódios são aberturas naturais que tem em plantas e fica nos bordos da folha. Ela fica nos bordos. E os estômagos ficam no centro. Os hidatódios, às vezes você já passar debaixo de uma árvore, não está chovendo, não tem nada, parece que cai uma gotinha de água, tá? Então é por ali que ele faz butação. Então são pelos hidatódios. Só que tem uma parte do dia que a gotinha de água acumula na beirada e tem uma parte do dia que a planta puxa aquela gotinha para dentro. Na hora que ela puxa, a bactéria está lá e ela entra, tá? Então ele entra por aberturas naturais. Mas também entra por ferimentos. Pode perguntar. Eu não gosto quando você divide uma planta, aí por isso a importância de selar o corte ali quando você faz a divisão? Isso, por causa que ela entra por ferimento. Sim. Tá certo? Então você tem que tampar o ferimento, né? Passa selando. Isso, tá? Por isso que aí a bactéria pode entrar por lá, tá certo? Ela não tem capacidade, depois a gente vai ver fungo. O fungo tá aqui na folha. Ele chegou, caiu o esporo aqui, ele mesmo fura o buraquinho e penetra, tá? Mas a bactéria precisa de ferimento, ou entra por um estômago ou pelos hidatórios, tá? Como eu expliquei. Oi? Peguei uma carona aqui de passar um selante. Canela serve? Sim, canela cada vez mais porque a canela tem o cinamodiol, que é um princípio ativo dela, que tem efeito, tá? Que o nome dela é cinnamon, que é o nome científico. Sim. Então tem esse princípio ativo
Tá, vamos pensar agora, eu gosto de jogar para outras áreas que todo mundo conhece. Quando nossos avós faziam arroz doce, o que eles jogavam no arroz doce? Canela. Por quê? Porque naquela época não tinha geladeira, né? E aí então ele conservava mais o arroz doce. Então a canela já é provado que ela tem propriedades de controlar bactérias, tá? De, pelo menos retardar, tá? Mas ela tem efeito, já hoje é mostrar que ela mata, tá? Ela pode matar a bactéria. Certo? Fungo também, não? Sim, algumas espécies de fungo ela mata também, tá? Se é de enraizador, não, já é demais. Não, ela é mais protetora. Aí a planta vai enraizar porque protegeu e deu mais tempo para... Há tempos atrás, tinha no YouTube aí um orquidófilo com mais um outro lá que... Ela fala que ela é enraizador. Pra tudo. Não, ela é mais um protetor, dando tempo para poder sair raiz mais tempo. Se você não põe um protetor ou cela, como falou, né? Aí fica a porta aberta, vai entrar fungo, bactéria ali e aí não vai ter condição de sair raiz. Tá certo? Bom, então aqui conhecer as bactérias, né? Agora guarde por que flagelos aqui? Então bactéria, ela nada. Então, a primeira questão para controlar a bactéria, tirar a água dela, tá? Aí você vai tirar a água, porque se você tiver com muita água, ela está num local da folha, está molhado, ela nada, vai para outro local até achar um estômago, achar um ferimento e penetrar, tá? Então, por isso é importante reduzir a água, ou pelo menos não deixar molhar naquele local onde que está acontecendo a lesão. Ela se espalha pela água. Bom, condições que favorecem, então, alta umidade do substrato, podridão. Substrato muito úmido vai apodrecer e vai matar as raízes. Quando tem bactéria na raiz, você vai vendo que aí o que a gente faz quando vê a planta querer murchar, o pseudobulbo ficar meio enrugadinho? Mais água. Então, se é bactéria, você está favorecendo a doença, tá certo? Então tem que olhar isso aí. Ferimento, né? Tem que evitar uma picadinha de inseto, o local de corte, que é selar, né? Para não ficar abertura, porque a bactéria entra pelas aberturas, tá certo? Então, agora a gente vai ver alguns sintomas, tá? Então aqui estão os sintomas, ó. Esse vai ficando aqui, ó, parece que você injetou água com a seringa na folha, tá? Fica aquoso o tecido, tá? Isso aqui com o tempo vai ficar o quê? Mole, perde consistência. Você toca com o dedo ali, não tem consistência nenhuma. Depois o que acontece com a folha? A folha cai, quebra ali, tá? Então, isso aí. Aqui, ó, ele pode dar essas áreas amarelas aqui, tá, em volta da lesão. Por quê? É porque é o seguinte, a planta, ela não tem sistema imune como a gente, que defende, mas ela produz defesa, tá? Ela produz substâncias de defesa. Só que a bactéria é espertinha. O que ela faz? Ela produz uma toxina e essa toxina vai na frente. Ela vai matando as células que estão em volta daquele local, tá? Por quê? Porque se ela mata aquelas células, as células não têm condição de produzir defesa. E aí ela vai cada vez espalhando, abrindo a lesão, tá? E essa toxina deixa a área amarela, porque ela mata o cloroplasto. Aqui mais sintomas, tá? Pode também atacar além da folha o pseudobulbo e o rizoma, né? Tá certo? Pseudobulbo e rizoma. Todo mundo aqui deve saber a diferença de bulbo para pseudobulbo. Por que de orquídea a gente chama de pseudobulbo e de alho, por exemplo, a gente chama de bulbo? Alguém sabe? Não tem reserva, né? Todos os dois têm reserva e todos os dois acumulam nutrientes. Mas é que um fica acima do solo e o outro fica debaixo do solo. O alho fica debaixo do solo, tá? Então, assim, teoricamente, na prática, são a mesma coisa. Só que ele fica acima do solo e fica verde, produz clorofila. E o que fica abaixo do solo é chamado bulbo, tá? Então, no caso da orquídea, pseudobulbo, tá? Pode apodrecer também com a bactéria. Aqui, a bactéria dando essa mancha aquosa, essa aqui chama Acidovorax, tá? Catileia. E essa bactéria aqui, ela também afeta melão, melão parente da melancia lá, tá? E aí ela ataca a orquídea. E vai dar esse halo amarelado, ó, que eu falei, o halo amarelado por quê? Por causa da
toxina, que vai na frente para quebrar as defesas da planta. Bom, como que vai fazer o manejamento de bactérias? Remova imediatamente as folhas com sintomas, tá? Cuidado para não ficar, na hora que remover, ficar deixando cair. Às vezes tinha água naquela folha, onde cair, vai cair na outra folha, tá? Então remover, reduzir a aplicação de água, tá? Evitar irrigar por aspersão aquelas plantas. Você separa aquelas plantas e tenta irrigar só o substrato, tá? Você evita de molhar a folha. Tratar também as plantas que estavam do lado, porque quando você faz irrigação por aspersão, a água bate naquela folha que estava, por exemplo, com doença e dá o respingo, né? A gotinha que veio grande vira um monte de gotinha pequena. E aqui onde ela caiu tem chance de ter levado a bactéria. Por isso tem que tratar as plantas que estão em volta, tá? Não aplicar, né, cobre. Cobre é um produto que eu vou falar que ele é importante para controlar a bactéria, mas não aplicar em planta florida porque ele vai atrapalhar a qualidade da flor, tá? Vai ficar manchada, tudo. Então, em planta florida. Desinfectar a área com água sanitária, aí que vem a diferença. Lembra vírus que a gente usava? Detergente. Por quê? Porque o detergente atua na capa proteica do vírus e ele, se ele é vivo, morreu, tá certo? Ele deixa de ser infectivo, tá certo? E bactéria? A água sanitária é que vai atuar e vai matar essa bactéria, tá certo? Então, para bactéria, água sanitária. Para vírus, detergente. Oi? Na dúvida, você pode misturar os dois? Não, pode aplicar de separado, porque às vezes você pôr os dois juntos, um vai tirar o efeito do outro. Tá certo? Oi? A qualidade da água pode conduzir a alguma bactéria, alguma coisa para a planta? Pode. Por exemplo, porque bactéria, se for uma água com muito nutriente, Com muita matéria orgânica? Ela pode servir de substrato para a bactéria sobreviver até ela conseguir causar infecção. Tá certo? Bom, até aí, mais alguma questão sobre doença causada por bactéria? Agora a gente vai entrar nas principais, né? Que são as doenças causadas por fungos, tá? Em plantas, em ser humano, a bactéria é mais importante, mas para a planta, o fungo é mais importante. 70% das doenças são causadas por fungos nas plantas. Então, vamos lá. Primeira é a antracnose, tá? Esse tem esse nome aqui, ó, Coletótrofo groesporioide, Coletótrofo crassips, né? Inicialmente, aparecem pintas escuras que evoluem para mancha deprimida, tá? Então, essa é uma característica importante. Tem aqui a superfície da folha, tá? Então, aqui está a superfície da folha. Sempre que tiver uma lesão de antracnose, vai ter uma lesão deprimida, tá certo? Você olha, tá abaixo. Essa folha está com antracnose. Mas é mais fácil da gente ver numa catileia, porque ela é mais carnudinha. Então, a gente vê que abaixou, tá certo? Então, lesão deprimida, para baixo da superfície, ok? Bom, então vai aparecer pintas, lesões deprimidas, geralmente com um halo amarelado. Se vocês olharem nas lesões que estão começando aqui, tem um halo amarelado. Agora vocês já sabem me responder. Por que do halo amarelado? Porque o fungo também produz a tal da toxina. E ele vai produzindo e vai matando as células em volta, elas vão perdendo clorofila, vai ficando amarelada, tá certo? E aí, então, depois ela fica necrótica, como essa lesão aqui, ó, que tá necrótica. Bom, aí, no centro dessas lesões, a gente vai observar estruturas negras que a gente chama de acervos, tá? Depois que der um intervalo, eu trouxe uma lupinha. E aí a gente vai colocar aqui, vocês vão ver os acervos, tá? São pontinhos pretos que a gente consegue ver aqui na folha, tá? Então, esses são os acervos. E ele pode causar, então, esses acervos, né? Depois vão ficar cor de rosa e alaranjado. Aí que vem uma explicação que é muito importante. Dentro desses acervos que são pretinhos, depois ele vai produzir esporos. O que são esporos? São como a semente das plantas, né? Assim, trazendo para o macro. Então, os esporos são minúsculos, são como a estrutura de reprodução do fungo, tá?
esses esporos, eles são hialinos. Mas olha como que é a natureza, né? O fungo está atrapalhando a gente, mas tem toda uma questão ecológica nisso aí. Para proteger os esporos, esses fungos evoluíram e eles produzem uma estrutura que chama mucilagem. O que é mucilagem? É cauda queimada que a gente faz, é um meladinho, tá? Então, que ele produz o esporo e reveste esse esporo com essa mucilagem, tá? E ela é açucarada, é mesmo açucarada, ela é aquilo ali, tá? Bom, então, qual a função disso? É que o esporo, ele é altamente sensível aos raios ultravioleta do sol, tá? E também ao dessecamento. E aí aquela mucilagem mantém ele conservadinho, e aí até dar uma chuva como essa de hoje, ou a gente ir lá irrigar. Aí essa mucilagem, ela é hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? Solúvel em água, tá? Vamos passar você quer tirar um restinho de cauda queimada que está na vasilha, você joga a água, logo dissolve, tá? Então é isso que acontece. Aí cai a água, dissolve essa mucilagem, e aqueles esporos que são branquinhos, eles não são cor-de-rosa, tá? Quando bate a água, aí é igual a bactéria. Explode aquilo e vai esparramando esporo para toda a reboleira. Por isso, quando às vezes a gente vê uma planta com antracnose, as vizinhas também podem estar apresentando. Entendido o raciocínio? Então, aí a gente depois vai falar que o controle disso aqui reduzir também a água, né? Porque é importante, tá certo? Bom, se alguém quiser ver essa massa cor-de-rosa, quem tiver um mamão em casa, quando o mamão começar a apodrecer, vocês vão ver a lesão deprimida e vão ver que o centro vai ficar um cor-de-rosinha. Aí lembra que é a massa de esporos, tá? Que vai passar de um mamão doente para o outro, né? Bom, só para vocês lembrarem, meu pai falava que não se deve pôr uma fruta doente junto com a fruta sadia. Por quê? Porque vai espalhar. Então é essa questão. Uma orquídea doente é bom separar, porque se cai água ali, vai espalhar para as outras. Então aqui, ó, depois a gente vai ver pessoalmente, são os acervos, estão vendo? E aqui dá para ver a lesão deprimida, ó. Você vê que daqui para cá, ó, né, a lesão a área está abaixo do nível. Aqui outra área também. Bom, aqui são os esporos que produz esse fungo. Aqui ele produz os esporos e ele produz essa estrutura que a gente chama de seta, tecnicamente, tá? Mas é uma proteção dos esporos, tá? Para que onde está o esporo fica protegido com essas setas. Bom, agora algumas antracnoses, só para vocês verem o sintoma, que pode ser parecido com o que tem em casa. Então esse aqui, ó, o halo amarelado, lembra? Toxina, lesão deprimida. Aqui também na ponta da folha. Por que ocorre muito na ponta da folha? O que é importante para ele? Água. Quando você irriga, o que acontece? A água vai para ele, fica lá na pontinha da folha. Então, ele tem água ali à vontade, ele vai crescer, infectar e vai causar doença. Se cortar essa ponta Sim, você vai estar reduzindo o inóculo, pelo menos. Vai diminuir a velocidade que a doença vai espalhar. Tá? Aqui outra lesão, ó, típica. Aqui, ó, olha aqui o halo amarelado, a pontinha também. Aqui essa área aqui. Esse outro aqui, essas bolhosidades, tudo antracnose. Tá? Sintoma de antracnose. Aqui, a lesão deprimida. Aqui dá pra ver bem, ó. A lesão que está abaixo, tá? Que eu falei que uma cantileia é mais fácil da gente ver isso. Tá? Porque é mais carnuda, né? E aí, então, você vê a lesão deprimida. Aqui, acho que deu algum problema na imagem aqui. Aqui é brácia, que ela é aquela que é carnudinha, né? Tá? A folha dela parece uma cebolinha cheia, por dentro ela tem. E aí também dá essas lesões deprimidas. Aqui, espatogloss, ovinha. Tá dando algum problema nas imagens, mas aqui deu para ver a metade, ó. Sempre no bordo, por quê? Porque o esporo é lavado, vai para o bordo e ali que sempre acumula água. Tá? Deu um problema aqui. Tá? Aquilo ali era para mostrar aqui da lesão no pseudobulbo. Tá? A gente vai ver umas manchinhas pretas, principalmente em celulose flácida. A gente vê muita essa lesão no pseudobulbo. Depois eu acho que eu tenho outra apresentação, se qualquer coisa eu mostro
a lesão para você. Como que controla a antracnose? Retirada e destruição das folhas afetadas. Foi ou parte, você tira toda ou a parte, tá? Se for aquela da ponta, tira a ponta. O celógene, lá em casa eu costumo ir lá e tirar as pontinhas dele, tá? Não molhar a folha, por quê? Porque espalha o esporo. Esporo, então ele é disseminado pelo respingo. Fungicida, se for um mais amplo espectro, mancozeb, cerconil, cercobin, esses são exemplos. Mancozeb mais cobre, esses são protetores, tá? E a gente também tem os sistêmicos, tá? Que os triazóis também ajudam no controle. Então, às vezes você vai aplicar para outra doença e vai controlar a antracnose, tá? Quando que aplica? Se for um período mais frio, o fungo também fica mais paradinho, não precisa estar aplicando. Calor, aí a cada um mês, 20 dias aplicar, tá? E é importante você rotacionar. Se você estiver usando um sistêmico, usar também esses aqui. Por quê? Porque o sistêmico é muito fácil do fungo adquirir resistência. Por quê? Porque o sistêmico, ele atua num sítio específico. Uma característica lá do fungo que ele tem, que ele vai produzir parede celular para ele multiplicar, aí o sistêmico atua naquilo ali. Já o oxclorete cobre, mancozeb, atua em vários sítios. Então é mais difícil do fungo criar resistência, tá? Aqui é um outro fungo que a gente tem, chama geotresso, tá? No celógeno também, ele dá essa mancha aqui. Parece que você pôs uma gordura velha na folha, tá? Então é muito comum isso aqui. Opa. Aqui é um outro patógeno chama Grignardia filosticta. É muito comum em vandas. Aí, nesse caso aqui, a gente não vai ter o acervo. A gente vai ter o que chama piquinídeo, tá? Vai ter o que se chama de piquinídeo, tá? E o que é o piquinídeo? Todo mundo sabe o que é uma cabacinha, uma moringa? Ele é uma estrutura microscópica, com aquele formatozinho assim de uma cabacinha, ele é preto, tá? Então, quando a gente olha com uma lupinha dessa, a gente vai ver um buraquinho que chama ostilo. Então, e ali dentro que produz os esporos. Quando é época que está chovendo, que você joga água, ele dá uma pressão interna e é igual uma panela de pressão, sai os esporos para o ar, tá? E vai de uma planta para outra. Então, isso aqui são os pequeninos. Aqui é foma, tá? Estão vendo que essas aqui eu estou passando mais rápido, porque a principal mesmo é a antracnose, tá? Mas pode ter essas outras. Isso daí é bem comum, né? Comum. Dendróides, né? Sim. Tá? Aí, qual que é o controle? Eliminar partes afetadas, evitar o molhamento foliar, desinfectar ferramentas que você pode cortar e passar para outras, pulverização preventiva com cobre, tá? Como eu falei, cobre não pode aplicar se estiver na época de dar florada, não aplica cobre, senão as flores nascem meio deformadas, dá um pouco de toxidez. Aqui é mancha de cercóspora em vanda, tá? Às vezes vanda é comum, começa amarelinho assim, ó, e depois vai ficando necrótico. Então isso aqui a gente viu que é uma cercóspora, é outro fungo, tá? E aí, cercóspora é muito comum no oncídio de chocolate, tá? Aquilo que a gente chama de chocolate. Então, às vezes você vai numa exposição, você pode procurar, o oncídio de chocolate tem umas manchinhas na folha. Se você não viu, não está florido os oncídios, você vai lá e consegue achar qual que é o chocolate, porque ele é muito comum, tá? Por quê? É porque é uma característica daquela espécie, de ser suscetível a cercóspora, tá? Então ela sempre tem. Por que essas manchas no cherry baby ele não pode ter, ele não tem, por quê? O que houve? Foi quando fizeram a planta, houve uma contaminação? Porque você não consegue, você controla, mas não acaba. Não acaba. Não acaba, sempre vai ter mancha. É porque ele é muito susceptível, tá certo? Então, tipo assim, tem gente que tem sensibilidade ao sol, é uma característica genética dele, né? Então, assim, põe protetor solar e tudo, ele vai conseguir entrar no sol, mas sempre vai aparecer umas manchinhas, alguma coisa. O cherry baby é por causa disso. Na genética dele, tem a suscetibilidade a esse
fungo. Então, você controla, pode aplicar o fungicida, mas é diferente se você aplicar em outro oncídio, desaparece, e nele sempre você está tendo que controlar, tá? Então, é característica da planta, tá? Bom, aqui é cercóspora em Odontogrotes, já é uma lesão um pouco maior, tá? Essa doença aqui é muito importante quem faz cultura de tecido, cultura de meristema, porque ela pega as plântulas, os seedlings, né, que o pessoal chama, e aí vai causar lesões isso aqui. E aí, então, nesse caso, é melhor fazer uma remoção daquelas folhas infectadas e aplicar o oxiclorete de cobre, algum efeito protetor, tá? O cobre com a cal, que a gente chama de... Aquilo é cal da bordaleza. Da bordaleza. Isso, é o mesmo efeito do oxicloreto de cobre, tá? Esse aqui, normalmente a gente compra no mercado, usa 3 gramas por litro, porque tem gente que aplica muito, tá? Qual que é a diferença desse aí para cauda sufocal? Tá. É cauda sufocáustica, é enxofre. E esse aqui é cobre. Tá certo? Então, cauda sufocáustica, agora a gente vai falar dela na hora que for falar de ácaro. E esse aqui controla fungo. A outra é importante para controlar ácaro. Tá certo? E é bom a gente pulverizar no orquidário, sem nada assim, ó? Sim, na época, igual eu falei, na época chuvosa, ou que tiver com calor, aí é bom pulverizar a cada 20 dias, ou pelo menos uma vez por mês, tá? Então, assim, no geral, como que na nossa região lá, 6 meses fica quente. Então você vai fazer umas 6 aplicações, tá? No período frio, não. Por quê? Porque a planta a planta não está crescendo e também não favorece ao fungo, ele também não está crescendo. Tá certo? Ó, então aqui, orquídea também pode dar ferrugem, tá? Ferrugem não é muito comum em orquídea, mas pode ter. E aqui tem no Denfal, essa ferrugem aqui. Ferrugem, para quem aqui na região de vocês tem planta de café, que é o mais comum que tem ferrugem. Na jabuticaba, às vezes tem anos que a gente vai apanhar jabuticaba, tá cheio de amarelinhas. Então ferrugem é aquilo, tá? Na lixia, não. O senhor perguntou da lixia, todo mundo fala que é ferrugem, mas aquilo lá é ácaro. É ácaro, tá? Como é que é a cal? Como é que é a cal? A cauda sufocáustica, aquilo. O senhor poda, tem que tirar aquela parte que deu e aplica a cauda sufocáustica para não dar mais. Só que tem uma coisa, depois eu explico direitinho, porque a cauda sufocáustica tem que ter um cuidado na aplicação, tá? Então aquilo lá é ácaro, tá? Não todo mundo acha que é ferrugem, mas não é ferrugem. Ó, então aqui a ferrugem é outra ferrugem, tá? Essa aqui. Aí se você achar uma planta com ferrugem, deixa ela em isolamento, tá? E normalmente tira aquelas folhas doentes, sem molhar a folha porque ela espalha pela água também, tá? E fungicida à base de cobre. Normalmente ferrugem, eu estou mostrando para vocês, mas não é um problema em orquídea, tá? Mas pode acontecer, se ver uma coisa diferente, pode ser ferrugem. Opa! Agora a gente vai começar nas doenças que são mais complicadinhas, tá? Que é podridão de raiz ou canela seca, tá certo? O fungo é esse aqui, ó, Fusarium oxystro, Catileia, tá? Aqui eu trouxe como que ele é no microscópio, quando você olha no microscópio, ele parece uma canoinha de índio, tá? Minúsculo, né? A gente só enxerga no microscópio. E tem essas separações que a gente chama de septo. Ele tem esse formatozinho, tá? Então, esse fungo aqui é um fungo sistêmico. Lembra lá do vírus que era sistêmico? Porque ele entra nos vasos condutores e aí ele espalha na planta. E normalmente, quase todos eles, é pelo xilema, tá? O que é o xilema? É o vaso que está responsável de pegar a água no solo, passa pela raiz e ele leva na folha, para a folha ficar verdinha, para o pseudocaule, né, pseudobulbo ficar suculento, ficar cheinho, tá? Aí o que acontece? Esse fungo aqui, ele começa a entupir o vaso. Aí é como se fosse um cano entupido, a água tenta sair, chegar, mas não chega, porque
Porque está entupido. E aí o que a gente vai ver de sintoma na planta? Começa a ficar amarela, tá? Depois ela vai perdendo ela vai ficando flácida, vai aparecendo como se estivesse enrugada, tá? A folha. Depois o pseudobulbo começa a ficar enrugado. A raiz lá embaixo já está também ficando apodrecida, tá? E aí começa a morrer a planta, tá? Que depois a gente tem uma plantinha, né? Ela tá ali. Tem várias. Então aí começa a morrer, tá? Aí eu já sei que você vai fazer a primeira. Então olha lá, ó. Flácida, a folha ficou flácida, cheia de ruguinhos, tá? Amadurecimento progressivo, flacidez e murcha, tá? Aí, aí vem um caso interessante. Como que você vai saber que é fusário? Se for, porque outros fungos podem também causar um tipo de canela preta. O mais comum é fusário. Você vai pegar o rizoma, não é o pseudobulbo, é o rizoma, que ele fica lá dentro do substrato, né? Hoje a gente usa por cima, mas é o que fica mais embaixo. Você vai quebrar o rizoma e olhar os vasos condutores. Normalmente ele forma um anel aqui, ó, e esse anel tá roxo, tá? Por que ele tá roxo? Onde o fungo cresce, ele produz uma substância que reage lá dentro da planta e deixa arroxeado, tá? Então, se você quebrou o rizoma, olhou, tá roxo, já fez o diagnóstico. É o fusário que está sendo o agente daquela canela seca que você está tendo. Agora, sempre que você cortar esse rizoma e tiver esse anel avermelhado, é o fusário? É o fusário. Ou existe alguma espécie não tem outro. Que tem esse avermelhado e não é? Não, você olhou, avermelhado é fusário, tá? Porque as outras espécies podem causar canela seca, mas não vai deixar o rizoma avermelhado, tá certo? O rizoma avermelhado é característica de fusário. Aí se desinfetar tem jeito? Tem jeito de o senhor me passar para outras plantas, tá? Aí, agora, lembra a história, ó, corte do rizoma mostra internamente, né, avermelhado, ele bloqueia, isso a gente já colocou, tá? Vamos ver, vamos passar aqui, tá? Como que vai controlar, tirar isso? Lembra que ele é sistêmico? Vocês já viram que planta que está dando isso? O que acontece? Os pseudobulbos mais velhos começam a secar e às vezes a ponta ainda está boa, tá? Então, qual uma forma de você, se é uma planta que você gosta, tentar salvar essa planta? Vai ali, corta mais para frente, deixando uns 3 pseudobulbos bons, né? Ali onde que está o crescimento, corta, olha se o rizoma não está vermelho, planta aquela parte e joga a outra fora, tá? Por quê? Porque com o tempo ele é sistêmico, ele vai passar para a parte nova. Entendido o raciocínio? Uhum. Então ele é sistêmico, mas ele não é assim, não é que você pôs ele aqui hoje, amanhã ele está aqui, tá? Ele leva um tempo, ok? Bom, isso aqui eu estou só mostrando, mas isso aqui é porque é sapatinho. E muita gente planta sapatinho em terra mesmo, né? E aqui é uma dona que chegou lá para mim mostrando o sapatinho dela. E olha que ele estava com esse mofo branquinho aqui. E ali vai produzir várias bolinhas que a gente chama de escleródios, tá? Eles são bem minúsculos, mas a gente consegue enxergar, tá? Fica parecendo... Estou tentando lembrar alguma coisa para vocês assimilarem. Já viu um negócio que a gente coloca quando tem muito mosquito em casa, joga um pozinho, que tem aquelas bolinhas? Então, parece aquilo, tá? Os escleróides. Aí fica cheio de escleróides aqui. Mas isso não é um problema, porque a gente hoje usa substrato tal, que não tem isso. Mas se tiver, esse aqui é muito difícil de acabar com ele, esse fungo, tá? Então, mas só para vocês conhecerem, saber que é esse esclerose. Bom, a gente tem a risoptônia, que ela causa também canela seca. Lembra o fusário? Como que eu sei que é fusário? Quebro, olho, ralo roxo. Aprenderam? Essa aqui não deixa o halo roxo. Essa aqui, o maior problema é que ela vai matando as raízes, tá? E aí vai dar canela seca porque a planta fica sem raiz naquela parte, tá? Então essa é a risoptônia. Ela também causa podridão, murcha, deficiência nutricional e mancha nas folhas. Essa aqui causa mancha. Não só a murcha, ela também causa mancha, tá?
Então, mas essa aqui também, ela é muito de solo e tudo, então hoje que tem cultivado em cima de bancadas, de pendurar, não dá muito a Rhizoctone, tá? Porque ele é um fungo que fica no solo. Bom, agora, tem orquidários que ficam em locais assim que a pessoa irriga pouco, ou um local mais seco, pode dar uma doença que chama oídio, tá? Oídio, ou também o pessoal costuma chamar assim popularmente de cinza. Parece que você jogou cinza nas plantas, tá? É muito comum que a gente tem em serralha, essa serralha que a gente tem crescendo, né? Em algumas crisântemos, dá muito oídio, tá? Aí, só que na orquídea ele é um pouquinho diferente. Quando você olha por cima, vai estar amarelo assim, ó, amarelo. E quando você olha por baixo, no local que estava amarelo, essa aqui é a mesma folha, ó, vai estar essa lesão meio escurinha aqui. Então isso é o oídio, tá? Mas ele é pouco comum. Você vai encontrar em orquidários que tem uma rega mais espaçada, tá? Ou que irriga só o vasinho, tá? Então às vezes vai ter isso aqui. Muito fácil de controlar isso aqui, tá? Nesse caso aqui, oídio, ó, mais lesão de oídio, leite a 5%. Só que, aí agora vocês vão rir, tem que ser o leite da vaca lá da roça, o leite da caixinha, tá? Porque o leite da vaca, o que ajuda no controle aqui é a gordura, tá? Então o leite lá da vaca lá no campo é mais gordinho. Outra coisa é que o lactobacillus, as bactérias que tem no leite, ela ajuda no controle do oídio, tá? Então as bactérias então por isso o leite da vaca é melhor. E é 5%. Como que é 5%? Se você pegar um litro de leite, você põe 950 de água e 50 ml de leite, entendeu? E aplica, tá? Mas isso aqui tem certeza que um ou outro vai ter problema com oídio. Mas só para vocês terem essa curiosidade, tá? De que pode ter esse problema. Epa! Agora a gente vai entrando nas coisas que complicam. Mancha de Botrytis cinerea, tá? E esse aqui é um dano. A gente espera o ano inteiro para a nossa plantinha florir e quando ela começa a abrir, você vai ver manchinhas, ó, na flor. Manchinhas. E esse aqui pode dizer que é o sintoma mais leve que a gente tem, tá? Então esse patógeno, ele é especializado em atacar tecido tenro. O que é tecido tenro? Tecido macio, tá? Que é o caso da flor ou uma folhinha novinha, tá? Então ele vai causar mancha, necrose, seca de flores e dos botões florais. Então vamos lá. Ó, e pode ficar mais grave, ó. Ficar desse jeito e pode acontecer isso aqui, ó, de matar toda a flor, tá? Então é muito comum. Quais as condições que favorecem? Umidade elevada, temperaturas amenas e locais abafados. Aí tem um colega nosso que tem um orquidário, bonito tudo, e me chamou: Eduardo, vem cá que tô perdendo minhas vandas, minhas flores estão tudo morrendo, quando vai sair o botãozinho já está morrendo o botão. Eu fui lá, o que tinha acontecido? Ele pôs um sombrite lateral de espessura muito pequena. Então você entrava dentro da casa de vegetação, sentia até falta de ar, tá? E irrigação em cima. Então você estava num ambiente com muita umidade e abafado, o ar não circulava, tá? Bom, aí que ele falou assim: olha, eu estou aplicando fungicida direto e não controlo. É que eu falei para ele: você troca lateral ou pelo menos levanta o sombrite lateral a uma altura para o ar circular, tá? Então, ele falou para mim que do que eu falei para ele foi o que mais deu efeito. Foi melhorar a circulação do ar dentro da estufa, tá? Então, com Botrytis é isso. Ele gosta de local abafado. Então, você tem que melhorar o arejamento, senão vai aplicar fungicida e não vai ter um bom controle, tá? Então, agora... A água na flor também ali não, também favorece. Ele é do grupinho dos que gosta de água, tá? Principalmente na flor, isso. Por quê? Porque ele tem esporos pequenininhos e que cai lá e precisa de água para germinar e causar aquela lesão.
Cada pontinho preto daquele que a gente vê é um esporo que caiu naquele local e que germinou, que vai causar doença. Tá? Bom, agora a gente vai falar de um grupo que a gente chamava de fungo, mas hoje a gente chama de homicetos, tá? Porque ele é um pouquinho diferente dos fungos. Bom, ele causa também canela seca, tá? Ele pode causar podridão negra, ele pode causar canela seca. Então, a gente já vai para o terceiro fungo que causa canela seca. A gente tem que saber qual é o que está causando no orquidário da gente, tá? Então, ele chama Phytophthora e também tem o pítio. Agora vocês vão ver que espertinho ele produz essa estrutura que se chama esporanjo, e dentro desse esporanjo vai sair essa estrutura aqui que chama zoósporo. E olha o que o danado zoósporo tem. Um flagelo. Se tem flagelo, o que ele faz? Nada. Tá certo? Então, o que vai favorecer? Você já sabe me falar. A alta umidade no substrato, ele consegue nadar e ele vai causando infecção. Tá certo? Então, esse é um problema bastante sério também em orquídeas. Tá? O Phytophthora e o pítio. Aí, olha lá, qual que é a diferença dela? Eles chamam de podridão negra quando ela dá meio úmida. E aí ela não fica seca igual a outra. Ele pode dar seca, mas ele dá, geralmente, ele deixa o tecido mais umedecido. E aí o que vai acontecer com o pseudobulbo? Tomba. Tá? E ele tomba e fica podre aqui, ó. E ele pode dar essas lesões na folha também. Essas lesões são muito comuns. Então, esse aqui é que causa aí a podridão negra. Pessoal, alguns chamam, ela pode ficar seca, porque ela pode dar isso aqui, ó. Ele pode ficar seco, pseudobulbo, ou ele pode ficar molhado, tá? E aí ele vai tombar. E pode confundir com o quê? Com bactéria. Só que quando dá bactéria, ela dá não é que a bactéria cheire mal, mas ela atrai outros fungos que deixam cheiro ruim. Cheiro de batata podre, tá? Então, quando é bactéria, vai estar com esse cheiro de batata podre. E quando é pítio, Phytophthora, vai apodrecer, mas não vai ter esse cheiro de batata podre. Tem algum tipo, um grupo de orquídea que é mais suscetível? Não, sempre as carnudas, né? Assim, que tem pseudobulbo mais gordinho. Por quê? Porque ele gosta de suculência ali para ele atacar, tá? Aí, se cortar e jogar Só que para esse aqui, o produto que funciona bem pode ser cobre, tá? Mas é o metalaxil, tá? Metalaxil, nome comercial, a gente tem o Apron e tem o Ridomil, tá? Por isso que é importante saber por que que tá dando aquela podridão ou que tá dando a canela seca. Porque o Ridomil não tem nenhum efeito sobre o fusário. Da mesma forma, você aplicar um Serconil, alguma coisa que pode ter um pouquinho de efeito sobre o fusário, porque é complicado, não vai ter nenhum efeito sobre esse patógeno aqui. Deu para entender o raciocínio? Então, por isso tem que saber o que é. Aqui mostrando, ó, né, podridão negra, ou o pseudobulbo, e vai acontecendo isso aqui também, ó. A parte de trás fica morta. Então, da mesma forma, o que você vai olhar? Lembra quando era fusário? Cortou. Não tem. Se tiver roxo, é porque é fusário. Se não tiver roxo, pode ser esse aqui, tá? Ou pode, aí vai aplicar Ridomil, tá certo? Não é o... E aí, corta, mas só que nesse caso aqui, tá vendo uma coisa? Olha lá, ele não vem um gradiente, ó. Tem partes mortas aqui e tem aqui na onde está crescendo. Então esse fica mais difícil de você separar, tá? Mas se tiver uma parte crescendo, que já tem pelo menos 3 pseudobulbos, você corta e tenta proteger aquela. Vai aplicar um Ridomil, alguma coisa, tá? Para poder tentar salvar. Ok. Então manejo, né? Se a planta não é valiosa, descarte, porque isso aqui é um desastre, tá? Ainda mais porque o orquidário tem muita água, né? E a água, se for valiosa, retirar as partes afetadas e reduzir a rega, que ele precisa de água. Lembra que ele tem o hóspede que tem flagelo. E aplicar cobre, calda bordaleza, Serconil,
Aliete, metalaxil, o metalaxil pode ser o Apron ou o Ridomil. Tá ok? Então aí, vamos lá. Bom, então agora as doenças, tá? O que é doença em orquídea, principalmente são essas. Eu vou dar só uma recapitulada no que a gente vai fazer. É como obter bom resultado? É integrando práticas. Então, para controlar esse controle cultural, que é evitar a entrada no sistema. Então, sempre que adquirir uma orquídea nova, deixa ela uns dias separada para não misturar com as outras lá, tá? Eliminação de folhas e partes doentes. Agora vem um assunto que eu não tinha falado nada. Adubação equilibrada. Evitar excesso de nitrogênio, tá? Por que evitar excesso de nitrogênio? Quando você aplica nitrogênio, a planta cresce muito rápido. Só que ela cresce e a parede dela celular fica pouco desenvolvida, com pouco cálcio. Então fica mais fácil do fungo, da bactéria penetrar e causar doença. Entendido? Então o excesso de nitrogênio favorece doença, por isso. Controle da iluminação, né? Tem alguns desses patógenos aqui que a luminete ela não deixa entrar determinados comprimentos de ondas. E aí foi observado que ajuda a reduzir doença, tá? Principalmente botrites, tá? Lá em São Paulo tem alguns locais, local que produz rosa, eles colocam aquelas sombrite azul ou vermelho e às vezes consegue um bom controle de botrite só trocando sombrite, tá? Por quê? Porque não deixa entrar determinados comprimentos de ondas. Controle de inseto, controle da irrigação ou rega. E a principal medida é o arejamento do local, tá? Local muito abafado vai favorecer essas doenças todas. Opa! Tem controle biológico. Hoje o pessoal está vendendo aí Bacillus subtilis. A gente compra o produto no mercado, pode aplicar para controlar a doença, tá? Se, por exemplo, é um local que você não pode aplicar um fungicida, porque passa cachorrinho, passa bichinho, né? Entra muita gente. Então, às vezes, tentar o controle biológico, Bacillus subtilis, a gente já compra o produto comercial à base disso. Tricoderma, esse aqui, ele ajuda, no caso for uma risoctônia, um fungo de solo, mas o mais usado, assim, que dá para usar em orquidária é o subtilis. E aqui, o controle químico, tá? Agora, que vem um caso, a questão ecológica. As orquídeas têm uma associação muito grande com fungos micorrízicos, né? Que eles ajudam na absorção de nutrientes e tudo. E micorrízio é um fungo. Então, quando você aplica muito fungicida, você está quebrando essa associação, tá? Que é benéfica para a orquídea muitas das vezes, tá certo? Então, tem que pensar nisso, se der para diminuir um pouco os fungicidas. E o sistêmico, pode ser o Amistar, o Folicur, tá? São exemplos de fungicida sistêmico que dá para a gente aplicar.